No dia 2 de agosto de 1947, por volta das 13h45, um avião de passageiros, Avro Lancastrian Mk-13, conhecido como Stardust, partiu de Buenos Aires, na Argentina, para fazer uma viagem de aproximadamente 3 horas e 45 minutos para Santiago, no Chile. A bordo do voo da British South American Airlines estavam 5 tripulantes e 6 passageiros, incluindo o capitão, comandante Reginald J. Cook, um experiente ex-piloto da Força Aérea Inglesa durante a Segunda Guerra Mundial. O voo em si era a última etapa de uma jornada que teve origem em Londres, passando pelo Atlântico. Todos foram transferidos para a aeronave Stardust, onde atravessariam a Cordilheira dos Andes. Por volta das 17h41, depois de transmitir comunicações de rotina para o avião como de costume, a torre de controle do aeroporto Los Carrillos, em Santiago, recebeu esta mensagem em código Morse. Tempo estimado de chegada: Santiago, 17h45, Stendac. Intrigado com a palavra final da mensagem, o operador chileno solicitou ao oficial de rádio da Stardust, Dennis Hammer, para retransmitir a mensagem de volta para ele, apenas para ouvir a mesma palavra, Stendac, repetida alta e claramente 2 vezes seguidas. Após a 3ª vez, as comunicações cessaram e a aeronave desapareceu. Ela nunca mais chegou ao seu destino final. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas eu gostaria de deixar bem claro que eu sou completamente leigo em aviação, então todas as informações contidas neste roteiro estarão nas referências na descrição deste vídeo. Com o avião supostamente a minutos do aeroporto, a palavra Stendac ficou envolta em mistério quando a aeronave, junto com todos a bordo, desapareceu no ar. Presumiu-se então que ela tenha aterrissado em algum lugar ao longo da rota e uma busca que duraria 5 dias começou, mas nenhum vestígio da aeronave ou de seus passageiros foi encontrado. O relatório oficial de 1947 sobre o desaparecimento da Stardust destacou várias possibilidades sobre o que provavelmente aconteceu com o voo, com vários fatores que potencialmente desempenhariam um papel fundamental em seu desaparecimento. Em primeiro lugar, observou-se que a viagem de Buenos Aires a Santiago poderia ser feita por 3 rotas distintas: a central e mais à direita, via a cidade de Mendonça; a sul, via a cidade de Planchón, e a norte, via San Juan. A rota central, via Mendonça, era considerada a mais rápida das 3, mas potencialmente mais perigosa, devido às condições climáticas. Tanto em Londres quanto em Buenos Aires, o piloto Reginald Cook foi instruído a não tomar essa opção se o mau tempo prevalecesse, mas, apesar do conselho, Cook optou por voar ao longo da rota central. O clima naquele dia consistia de tempestades de neve na Cordilheira dos Andes, com turbulência de moderada a intensa, enquanto o contato visual com o solo era extremamente baixo e impróprio para voar. Para simplificar, Cook escolheu a pior rota possível, em consideração às condições, que provavelmente desempenharam um papel-chave no desaparecimento do avião. Também foi observado que, apesar de ser piloto por mais de 4 anos e acumular um tempo total de voo de quase 2.000 horas, este seria o primeiro voo de Cook pelos Andes como capitão. Concluiu-se que, em vista das condições climáticas, Cook não deveria ter cruzado pela rota à direita, e apesar da ausência de destroços, o avião provavelmente pereceu em algum lugar ao longo dos picos nevados da Cordilheira dos Andes. Embora muitos tenham aceitado que o destino da Stardust e sua tripulação foi resolvido, como dito, a ausência de destroços, juntamente com as circunstâncias misteriosas em torno de sua mensagem final, levaram a uma especulação generalizada, com teorias que vão desde sabotagem até forças extraterrestres.
Como o desaparecimento ocorreu menos de um mês após o infame incidente de Roswell, eventos inexplicáveis como o desaparecimento de um avião eram facilmente conectados à possibilidade de interferência alienígena. Para quem não conhece, o caso Roswell se refere ao avistamento de luzes misteriosas no céu na região rural de Roswell, uma pequena cidade no estado do Novo México, nos Estados Unidos, onde um fazendeiro supostamente encontrou destroços metálicos misteriosos em sua propriedade. Então, a Força Aérea foi convocada e poucos dias depois divulgou para a imprensa que o incidente teria sido a queda de um disco voador. Porém, horas depois, a história oficial mudou. Os destroços então foram tratados como sendo os restos de um balão meteorológico. Com toda essa atmosfera no ar, as pessoas começaram a especular que o que aconteceu com Stardust tinha sim uma mão alienígena por trás. Compreender o caso Stendak tem sido a busca de muitos operadores de rádio experientes e ávidos, com fóruns online dedicados a decifrar o que Dennis Hammer estava tentando dizer. Como a palavra não existia no código Morse internacional ou em qualquer idioma falado na época, a interpretação do que seria Stendak levou a muitas teorias. Talvez alguns de vocês devem ter notado que, ao reorganizar as letras que formam a palavra Stendak, podemos formar outra palavra, descent, que em inglês significa descida ou mesmo queda. Embora seja certamente uma coincidência bizarra, especialmente dadas as circunstâncias, a teoria é que Hammer estava tentando informar a torre de controle que o avião estava caindo, mas por que ele enviaria uma parte tão importante de sua mensagem em formato de anagrama? Bom, ao voar em grandes altitudes, as moléculas de oxigênio são mais difíceis de inalar, e se um avião não for pressurizado corretamente, você pode sofrer de hipoxia, uma condição que pode prejudicar ou mesmo destruir completamente sua capacidade de raciocínio, entre outras coisas. A Stardust não era uma aeronave pressurizada, o que significava que a tripulação e os passageiros poderiam sim estar sujeitos à hipoxia se o sistema de oxigênio tivesse falhado. Então, alguns sugerem que isso pode ter levado Hammer a enviar partes de sua mensagem final em um estado de confusão mental. Embora seja uma teoria razoável, infelizmente é bastante fácil de refutá-la. Em primeiro lugar, apesar de ser fácil reorganizar Stendak rapidamente em um texto em inglês, fazer o mesmo em código Morse é muito mais complexo e altamente implausível devido à natureza do idioma. Cada letra em código Morse consiste em um número de pontos e traços únicos, portanto, misturar uma palavra dessa maneira é altamente improvável, especialmente porque ele fez isso 3 vezes consecutivas. Além disso, no relatório de 1947, foi observado que o sistema de oxigênio estava totalmente carregado e funcional. E mais, eles ainda tinham 9 cilindros de oxigênio extras, antes do avião sair de Buenos Aires. Logo, as chances de tudo isso falhar são extremamente baixas. Então, a teoria da hipoxia e o anagrama foram descartadas. Outra coincidência notável é que a palavra Stendak tem alguma semelhança com a palavra Stardust, e talvez Hammer tenha escrito incorretamente o nome da aeronave em código Morse. Isso significa que a mensagem que ele estava tentando enviar seria: tempo estimado de chegada, Santiago, 15 horas e 45 minutos, Stardust. Ao olharmos para o início das palavras, podemos notar algumas semelhanças na escrita, o que mostra como pode ser fácil de se traduzir erroneamente uma palavra em código Morse. Mas, se o espaçamento entre as letras for difícil de distinguir, é claro que alguns caracteres podem ser acidentalmente confundidos com outros, levando a formar palavras ou frases incorretas. O operador chileno mencionou como as mensagens de Hammer chegaram com a rapidez incomum. Então existe muita chance de que algumas letras tenham sido espaçadas incorretamente e tenham causado confusão na torre de controle. Embora essa possibilidade seja verdadeira para a última palavra,
O resto da frase não corresponde a essa teoria, e considerando que ela foi enviada 3 vezes exatamente da mesma forma, é difícil imaginar que esse erro tenha ocorrido sempre na mesma palavra em todas as vezes. Além disso, as aeronaves geralmente são referidas por seu nome de registro, que no caso da Stardust era GAGWH, ao invés de usarem os apelidos que a companhia aérea lhes dão. Não é nem mesmo uma prática comum que um avião transmita o seu nome no final de uma mensagem de rotina. Então, essa teoria também, infelizmente, é falha. Em código Morse, existem várias siglas e abreviações que ajudam a transmitir mensagens muito mais longas rapidamente. Um exemplo comum disso seria o SOS, que é o sinal de socorro em código Morse reconhecido internacionalmente para pedir ajuda. Existem teorias de que Stendek era uma abreviação ou acrônimo de uma frase muito maior, e quando você a divide, você pode imaginar que uma série de frases poderiam ser construídas usando essas letras. A mais amplamente especulada dessas frases é a seguinte: turbulência severa encontrada agora, aterrissagem de emergência descendente. Porém, não consegui encontrar nenhuma fonte para afirmar isso, mas de acordo com teóricos online, essa era uma frase conhecida por pilotos de caça aliados na Segunda Guerra Mundial, no caso de seus aviões estarem prestes a cair. Algumas pessoas afirmam que essa frase foi muito usada pela Marinha Britânica durante a Segunda Guerra, e a tripulação da Stardust, incluindo o operador de rádio Hammer, serviram na Força Aérea Inglesa durante o conflito. Então, se essa frase for verdadeira, é possível que todos estivessem familiarizados com o termo que usaram em tempos de crise. O problema com essa teoria é que seria incomum Hammer usar uma frase que não fosse reconhecida internacionalmente e apenas conhecida especificamente pelos participantes aliados da Grande Guerra. Como mencionei anteriormente, em código Morse, o padrão para um sinal de socorro é o SOS, que é muito mais fácil, rápido e prático de se comunicar em um momento de crise ao invés de Stendek. Embora seja possível que essa palavra signifique qualquer uma dessas frases, não há nada definitivo e oficial que sugira que ela já significou alguma coisa anteriormente, mesmo em tempos de guerra, passando apenas de especulação e tornando cada vez mais provável que Stendek tenha sido realmente usada de propósito. Hammer realmente queria escrevê-la, mas por quê? Para quê? E o que ela significa? O código Morse pode ser facilmente mal interpretado se os espaços forem inseridos incorretamente ou mal interpretados pelo receptor. Como o código Morse é uma combinação binária de pontos e traços, algo tão simples quanto uma ou duas entradas incorretas pode fazer uma diferença drástica em como a palavra é interpretada. Por exemplo, se você subtrair os 2 primeiros pontos da palavra Stendek e reorganizar o espaçamento das letras, a palavra poderá ser interpretada como LAETE. Então a frase completa ficaria: tempo estimado de chegada, Santiago, 17 horas e 45 minutos, LAETE, que significa tempo estimado de chegada atrasado. Isso soa meio incomum, mas é até razoável que um avião se comunicaria com a torre de controle usando este código, embora o contexto da frase contradiga a primeira parte completamente, pois eles estavam a apenas 4 minutos do seu destino. O mais interessante é que o código Morse para Stendek está a apenas um caractere da grafia usada para VALP, que é o sinal de chamada para o aeroporto mais próximo de Valparaíso, que fica a 110 quilômetros a noroeste de Santiago. Então, será que a Stardust estava informando a Los Carrillos que eles estavam a caminho de Valparaíso, divergindo completamente de sua rota original? Nesse caso, de acordo com seus horários, eles já haviam passado por Los Carrillos, onde poderiam ter pousado com segurança como pretendido. Sendo assim, isso não parece fazer muito sentido.
As duas últimas traduções incorretas possíveis envolvem algum tipo de erro de entrada no código Morse, mas existe outra frase que usa exatamente a mesma sequência de código Morse para Stendek, mas com espaçamentos diferentes. Se algum dos pontos e traços forem reorganizados e o espaçamento for colocado de maneira diferente, você pode criar a frase SCTIAR. Esta, na minha opinião, é a teoria mais plausível do que Stendek deveria ser. SCTI é o código internacional da companhia aérea para o aeroporto de Los Carrillos, e AR é um sinal comumente usado para a palavra out, ou fim da transmissão. Esta frase agora faz todo sentido, pois Hammer estaria anunciando que eles deveriam chegar a Santiago às 17h45 no aeroporto de Los Carrillos. A Organização da Aviação Civil Internacional havia implementado recentemente o código da companhia aérea para Los Carrillos, apenas 4 meses antes do evento ocorrido em abril de 1945. Então, é mais do que possível que o operador de rádio do aeroporto ainda não estivesse familiarizado com o termo e não o tenha reconhecido, traduzindo de forma errada. Com isso em mente, e o fato de que o próprio operador mencionou que Hammer enviou a mensagem de forma extremamente rápida, é provável que essa tenha sido a sua mensagem final. Uma mistura de má interpretação e falta de conhecimento teria levado o operador a ouvir o termo Stendek, que, combinado com o desaparecimento do avião, levou a um dos maiores mistérios da aviação na América do Sul. Ok, então vamos supor que isso desvende a teoria da frase misteriosa, mas mesmo assim não responde ao mistério do que aconteceu com o avião. Essa parte do mistério não seria resolvido até meio século depois, quando em 1998, mais de 50 anos após o desaparecimento da Stardust, um grupo de alpinistas argentinos, escalando o Monte Tupungato, uma das montanhas mais altas dos Andes, a cerca de 80 quilômetros a leste de Santiago, tropeçou em um motor de avião. Alguns anos depois, mais destroços foram encontrados na montanha, sugerindo que a aeronave havia feito um impacto frontal com o solo devido à proximidade e condições dos destroços. Várias partes de corpos humanos foram descobertos posteriormente. A maioria dos pedaços estavam intactos, devido a terem sido preservados no gelo, e mais tarde foram confirmados através de exames de DNA como sendo os passageiros e tripulantes da aeronave Stardust. Até mesmo partes do avião foram congeladas no tempo, com uma de suas rodas ainda totalmente inflada, depois de passar meio século perdida na geleira. Os investigadores então concluíram que a tripulação, voando em uma tempestade de neve contra uma poderosa corrente de ar, deve ter ficado confusa sobre sua localização e acreditaram que estavam mais perto de seu destino do que realmente estavam, com o acidente sendo o resultado de uma descida controlada no terreno. Devido à baixa visibilidade causada pela tempestade, é possível que a tripulação não soubesse que o seu avião estava prestes a colidir com a encosta da montanha e, sem saber, desceu propositalmente a aeronave até o cume antes de sucumbir. Acredita-se que o avião pode ter causado uma avalanche no momento do impacto, resultando no aterramento da aeronave, escondendo-a dos pesquisadores e, ao mesmo tempo, preservando-a para sua eventual descoberta anos depois. Quando Hammer e sua equipe enviaram sua mensagem final para Los Carrillos, eles não tinham ideia de que estavam a segundos de um impacto. Apesar do destino da Stardust agora ter sido totalmente resolvido, o mistério da palavra Stendek ainda é discutido até hoje, sem nenhuma conclusão definitiva sobre o que Dennis Hammer pretendia comunicar naquela noite. Pessoalmente, acredito que a palavra foi uma interpretação errônea do código Morse, mas as teorias se estendem por toda parte sobre o que a palavra realmente representa. No final das contas, com a tripulação perdida no tempo, talvez nunca saibamos o verdadeiro significado de Stendek, e como muitos mistérios, às vezes esses enigmas nunca são decifrados. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!